Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui de assunto importante que faz diferença no nosso crescimento, no nosso dia a dia, na nossa evolução. Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre o desafio da indiferença. O desafio da indiferença. O que isso significa e faz com a nossa vida, né? Então, precisamos desenvolver uma força interior. E isso quer dizer que nós precisamos ser fortes. E quando estamos assim diante de pessoas assim inconscientes, o que são pessoas profundamente inconscientes? Pessoas negativas, né? Que só vê a vida de uma forma escura. São pessoas negativas. Quando a gente convive muito com essas pessoas negativas, fica perto, às vezes até na fila de um mercado, qualquer lugar que a gente esteja e tem ali uma rodinha de pessoas inconscientes, que são pessoas inconscientes, novamente eu vou dizer, são pessoas negativas. São pessoas que estão voltadas só para o passado. Tudo ela acha que hoje é que acontece por causa do passado. Ela não se desapega, ela não se desliga desse passado. E então é necessário muita presença, né? Muita presença quando estamos assim diante dessas pessoas. E para assim, para neutralizar a negatividade delas, que você saindo daquele local, você não leve consigo aquela negatividade, né? Então é preciso muita presença. E são pessoas assim que ficam todo momento falando do passado. E nós temos que ser fortes quando estamos diante delas, porque elas são assim dominadas pela própria mente delas, né? Pela própria mente, são dominadas pela mente. Então, elas não conseguem nem pensar diferente, porque elas são dominadas pela mente, ou seja, tudo para elas é o passado. E então, a gente tem que assim entender assim que se o universo ele não quer que você esteja com alguém, ele vai gritar de alguma forma para que isso não aconteça, para que desfaça de alguma forma esse tipo de comunicação com esse tipo de pessoa. Então, a gente tem que assim começar a entender uma coisa, tá? Você percebe assim que às vezes o meu carro ele pode ser mais velho do que o seu e nunca ter dado problema nenhum, né? Você vai lá, coloca a água no tempo certo, na onde tem que ser colocado, troca o óleo, você troca as coisas básicas, mas seu carro não dá problema. E o carro de determinadas pessoas dão problemas até na hora da compra. Já começa a dar problema ali, na hora da compra, coisas que é para dar certo começa a dar errado. E a pessoa sai de lá com o carro, às vezes 2 quarteirões o carro já vai dar problema, ou 2 semanas após o carro já não liga mais, ou ele para do nada. Por que que isso acontece? Né? Porque o nosso carro, o nosso carro tem consciência.
Eu já disse que quando chegar a nossa hora, todos nós estamos na fila para sair desse hotel Terra. Quando chegar a hora, nós vamos todos dessomar, nosso corpo vai ser dessomado, né? Mas a nossa consciência é eterna, é eterna. Então, é difícil para as pessoas entenderem quando elas são inconscientes. Quanto mais inconsciente você mais é difícil de você entender o que eu estou te dizendo dizer aqui. Quer dizer, acho que ela é louca, né? Então, por que isso? Porque, e não é porque agora eu aprendi. Desde criança, eu sei que a gente não pode jogar objeto para o chão quando está nervoso, não pode maltratar um animal, não pode chutar uma cadeira porque não deu certo determinadas coisas, ou querer jogar tudo fora da mesa porque está com raiva de alguém. Então, desde criança, eu sei isso, né? É uma coisa lógica para mim, porque eu posso até sentir a dor daquele objeto sendo jogado para o chão, aquele animal sendo maltratado ou sendo sacrificado, né? E então, o nosso carro tem consciência e ele está interagindo com você. Então, se você é uma pessoa muito inconsciente, você vive muito do passado e esse carro está interagindo com você. Ele vai ter a mesma reação. E a nossa casa também tem consciência, né? Você pode ver quando entra alguém que não é bem-vinda, uma pessoa que não é de uma boa índole, que não tem uma mente boa, e parece que até a própria casa sente, a própria casa reage. Então, porque a casa também tem consciência. E e mesmo assim, quando os homens estão criando uma máquina, né? E que nem o meu mais velho que tem pós-doutorado em engenharia de automação e controle, e ele faz muito máquina robotizada, robôs, é muito bonito de ver o robô fazendo todo aquele serviço de uma forma incrível, mas ele, a partir do momento que ele criou aquela máquina já tem consciência, né? A inteligência artificial já tem consciência, né? Qual é a diferença entre uma máquina, um robô, e ainda nós aqui considerados, não é considerado, nós estamos humanos, é que nós temos sabedoria, né? Se eu sei usar minha sabedoria, eu posso estar bem mais na frente. E quando você não usa a sua sabedoria, é como uma inteligência artificial, você apenas tem consciência, né? Apenas tem uma inteligência básica. Então, essa é a diferença entre uma pessoa e outra. E então, quando você cria uma máquina, ela já tem também consciência. E tudo que manifesta como matéria, seja uma flor, seja uma vassoura, seja o que for, tem consciência. Então, para pensar o que acontece quando você maltrata, você joga, você usou a vassoura, tirou um monte de poeira, telhas de aranha, seja o que for que você usou com aquela vassoura. E aí você guarda a vassoura suja, né? Então, para um pouquinho para pensar. Se não teria que limpar a vassoura antes de guardar. Muitos funcionários fazem isso. E quando a gente chama atenção, a gente explica, não gosta. Mas porque vive na inconsciência, vive na negatividade. E aí a vida roda e não sai daquela situação. Eu conheço muita gente assim que foi empregada doméstica e hoje apenas é faxineira, tipo assim, ela trabalhava todos os dias, hoje ela passa a trabalhar 2, 3 dias na semana, ganhando igual ou até mais, e conseguiu construir uma casa para ela consegue ter um carro e consegue viajar, porque é uma pessoa que não tem só consciência, é uma pessoa que adquiriu sabedoria, porque ela não vive no passado, ela não fica lamentando, eu vim do nada, eu sou uma coitada, meu pai morreu cedo, ou minha mãe me deu para minha avó, não fica lamentando. A pessoa trata de trabalhar, aproveitar ali que está almoçando, jantando, tomando café na própria casa dos patrões e faz as coisas com carinho, os patrões pegam amor na pessoa e ela vai só guardando, vai só investindo, né? E hoje, às vezes, se for ver,
tá melhor às vezes que muitos patrões, né? Porque tem sabedoria, não vive inconsciente, não vive do passado. Essa é a diferença de uma pessoa ou outra, né? E então, essa a diferença entre inteligência artificial e nós é a sabedoria. Se você não tem sabedoria, você não tem nem a inteligência da IA, que é a inteligência artificial, né? Então, com isso, a gente vai entender melhor quando o universo não quer que quando a gente esteja com alguém, né? O universo vai entender isso. Então, é o desafio da indiferença, né? Quando uma pessoa está passando uma energia que não é boa para nós temos que ter o desafio da indiferença, né? Por mais que aquela pessoa está perturbando, por mais que aquela pessoa está insistindo numa coisa que no momento você não quer, você fica indiferente. Isso é ter sabedoria, né? É o desafio da indiferença. Então, o universo e a nossa psique, né? O universo e a nossa psique estão profundamente conectados, profundamente conectados. E então sinais poderosos, assim, invisíveis, nos estão alertando que estamos no caminho errado, né? Quando nós estamos no caminho errado, sempre vai haver, pá, que nem um choque. Sabe uma bomba que estoura, um choque? Que aquilo de alguma forma aquilo para, porque não está nos fazendo bem. E obstáculos assim no nosso caminho inesperado, tudo se vira contra, né? Então, quando mesmo você está indo para a casa de alguém, está indo para um médico, está indo fazer uma compra, está indo para um shopping, seja para onde for, né? Se no caminho tem obstáculos assim inesperados, é porque começa a ficar tudo contra, porque não é para você fazer aquilo, não é para você fazer aquilo. Então, quando nós estamos assim em sintonia, as dificuldades tendem a ser mais fáceis, né? Então, vamos supor, eu estou esperando que o negócio saia. O negócio saia, a pessoa vai dar uma entrada X em tal dia, outra entrada mais gorda X, Y, daqui uns outros meses, e depois vai ser tudo parcelado. Eu penso que aquilo é bom, né? Mas o universo está tentando me dizer que aquele negócio que eu penso que é bom, ele não é bom. Então, ele vai colocar muitos obstáculos inesperados, né? Então, aquela pessoa que está se fazendo de corretinha, de boazinha, de que esse negócio é bom para as partes, que não sei o que, ele começa a mostrar o lado dele perverso, né? E aí vai ficando muito claro que esse negócio não é tão bom. Você vai enxergando que esse negócio não é tão bom. Daqui a pouco, do nada, começa a surgir negócios muito superiores, e aquele era parcelado, esse agora é à vista, muito superiores, do nada também. Porque se você tem uma frequência alta, se você tem sabedoria, o universo está lá conectado com a sua psique. E ele vai te avisar, não é aqui, é aqui. E você não está inconsciente, então você percebe que tudo está mudando. Os negócios estão mudando, o caminho está mudando. Então, é o universo ali alertando para você seguir em outra direção. E então, a gente começa assim ignorando comportamentos assim no outro, que nos agride. Então, no negócio o cara já está começando a agredir. Não é só no negócio, tá? No relacionamento ali com o namorado, com o caso, com o noivo, com o marido, no trabalho, seja onde for, né? Comportamento assim que nós estamos sendo ignorados e que não está nos agradando, e você fica ali fazendo de conta que não está acontecendo aquilo.
Então o universo ele grita para que nós prestamos atenção. Presta atenção, chega, aqui parou, aqui acabou, né? E a gente começa a sentir um desconforto crescente. Se você está ali consciente, não está inconsciente, você está consciente, então você começa a sentir um desconforto crescente, uma perda de energia. E então você percebe que aquele negócio, aquele relacionamento, ele começa a consumir, ele começa a nos consumir, você entra no estado de esgotamento, e aí você sabe que você precisa se afastar, né? Mudança de foco e mudança de interesse. E, então o universo é maravilhoso, o universo ele está conectado com a nossa psique. Então, aí entra o desafio da indiferença. O verdadeiro mestre de si mesmo não luta por batalhas significantes. Ai, olha, você está querendo desse jeito, então eu não vou fazer mais, não sei o quê. Você fica indiferente, né? Eu nem resposta não dou. Tem gente ainda que dá um joinha, nem isso eu faço. Eu fico indiferente. E a gente deixa que o tempo e a sua própria grandiosidade enterre, né? Enterre aqueles que nos tentam derrubar. Eu tenho esse preceito desde criança, né? Eu deixo que o tempo e a sua própria grandiosidade enterre aquele ou as pessoas que nos tentam derrubar. Então, assim, você pode me perguntar, quais batalhas valem o seu tempo? Eu digo para você que quando a gente tem sabedoria, não debatemos com tolos, né? A sabedoria não permite que você debata com tolos. E quando você é forte, não responde a provocações infantis, né? Então a pessoa vai lá, maltrata você, daqui a pouco ela começa lá de novo, ela vê que ela fez burrada, ela começa, você tá brava comigo? Você não vai responder? Aí o que tá acontecendo? Tô preocupada, você tá bem? Né? Você já pensou, você tá diariamente enviando mensagens em todas as redes sociais, vídeos interessantíssimos, mas a pessoa está dando ali de uma de retardada e acha que você também é retardado, né? Ela não está bem, então ela vai jogar a pergunta para você, você não está bem, né? Então, é o desafio da indiferença. Quando você é consciente, você não deixa, não permite que nenhum tolo entre no seu caminho. Se tiver, você tira, mas com a indiferença, né? Então, quando nós temos uma certa sabedoria, não debatemos com todos e não respondemos a provocações infantis. Sabemos que nossa energia é preciosa demais para ser desperdiçada, né? Nossa energia, assim, é poderosa demais para ser desperdiçada. Então, o maior perigo, né, não é viver só, né? Você vê que como que a igreja malha as pessoas que vivem só, ou o outro, ele inveja que você é forte, que você consegue viver só. E então o maior perigo não é estar só, ou é estar com alguém que te desconecta de si mesmo, né? A maioria das pessoas casadas estão desconectadas de si mesmas. Maristela, você tá louca? Né? É fácil você identificar isso, né? A pessoa tá lá lamentando de dor no estômago, lamentando de um monte de cisto ali no útero, ali tá com uma dor crônica horrível nas costas, que não sana de forma alguma. O outro vai ter dor na cervical. Por que na cervical? Porque ele não vira nem dos lados, nem para cima, nem para baixo, porque ele não é flexível. É tudo como ele quer.
E o outro vai morrer de dor nas costas de tanto suportar tudo aquilo para não dar confusão, para empurrar o casamento. Olha, eu aguentei até o fim, né? Mas tá lá, né? Que já fez inúmeras cirurgias plásticas no rosto, no corpo, nas pernas, na bunda, para poder dizer para os outros que tá inteira, né? Então, o maior perigo não é você viver só, é estar com alguém que te desconecta de si mesmo. Você tem que fazer, se anular para agradar o outro. E o ser humano precisa aprender a suportar o vazio, porque é nele que a alma começa a falar, né? Então, muitos preferem, é muito mais fácil você se ocupar com o outro, né? Se o outro está perturbando, o outro está exigindo coisas absurdas, mas você está se ocupando com o outro, do que encarar o que está ferido dentro de você, né? A pessoa não quer encarar o que está ferido dentro dela. Então, a pessoa fica buscando distrações. Qualquer feriadinho, vamos viajar. Vamos para cá. Ai, vamos visitar a sua irmã. Vamos visitar agora o seu cunhado. Vamos visitar a minha sobrinha. Quer dizer, vamos fazer qualquer coisa para passar o tempo e qualquer distração, né? Porque a pessoa não quer, assim, se ela não buscar distração, ela vai ter que buscar um sentido para a vida dela. E ela não sabe onde está ele. E então, quando você consegue já ficar um pouco só, você se prepara para um novo amor. Que é esse novo amor, Maristela? O amor com você mesmo. Esse é o amor sincero, o amor com você mesmo, porque você é Deus, né? Se você tem amor com você, você ama a Deus. A pessoa que não tem amor próprio não pode me dizer que ama a Deus. A pessoa está lá toda deformada, toda destruída, e é bem mais nova que eu, bem mais nova que eu, né? E você vê na fala, quando a pessoa está falando, você não tem uma conversa linear. A pessoa começa a falar, ela grita, ela baixa um pouco, daqui a pouco ela grita de novo, ela grita mais alto, ela baixa, porque está tudo desconectado com si mesmo, né? Se você quer dizer em termos técnicos, os chakras estão todos desregulados. Então a pessoa fala gritando e ela não percebe. Ah, Maristela, então eu tô com o meu chakra conectado porque eu falo baixinho. Não, tem pessoas que falam baixinho porque tomam calmante. Se deixar de tomar calmante, ela também vai se desequilibrar feio. Então, às vezes, a voz nem sai, porque está lotado de calmante, porque não tem amor próprio, não tem segurança, tem medo até de falar, é diferente, né? Então, quando você fica um pouco mais sozinho, certas verdades começam a emergir e a pessoa não vai suportar. Porque é o retorno ao self. O que é isso, Maristela? Retorno ao self. Então, é o amor próprio. Retorno à consciência. Você começa a voltar para casa. Opa, tô voltando para casa, eu tenho consciência, eu tenho amor próprio. E não fala mais alto comigo não, porque eu tenho amor próprio. Que é isso? Que é isso? Que é isso ficar falando alto comigo? Que é isso ficar dando ordem para mim? Se você pedir com educação, eu vou ver se eu posso fazer isso que você está me pedindo, né? Retorno ao self. E então um espaço assim de purificação, de escuta. Estar só é uma chance de reencontro com você. E na solidão nós aprendemos e percebemos o que nos preenche de verdade. Buscar alguém só para fugir de si, né? Quantas pessoas eu conheço que estão casadas só para fugir de si mesmo. E aí vai na obesidade mórbida. Vai lá, faz a cirurgia bariátrica, aí daqui um tempo volta a engordar, né? Volta a chegar na obesidade mórbida. Ou se não aquele ou aquela que troca a comida pela bebida, ou pelo tabaco, ou por qualquer outra droga, ou por uma compulsão, às vezes até de fazer compras sem necessidade. Então, depois que nós amadurecemos,
né? Nós não amadurecemos que nós vivemos só. Aí qualquer relacionamento deixa de ser fuga e passa a ser escolha. Então eu vou escolher viver com aquela pessoa, estou escolhendo, né? Estou escolhendo e ela está me escolhendo, não é fuga. E deixa de estar em um relacionamento que te esgota, suportando humilhações silenciosas, laços frios, né? Não adianta a pessoa falar e querer mentir na internet com fotinha, com vídeos, que tá tudo bem, se ela vive transtornada, né? E amargurada. Tudo que você fala amargura a pessoa já te dá patada. E apenas assim, para não ficarem sozinhas, né? Apenas para não ficarem sozinha, né? Então, estar com o outro é uma forma de você evitar a própria sombra, né? O que você reprimiu, né? Quantas coisas você reprimiu dentro de você e que enterrou no inconsciente. E é por isso que você se apaixona por alguém que te ignora, que te fere, porque ele está refletindo que você não se curou. Porque senão você não aceita isso. E na solidão você se vê sem filtros. Sem filtros. A pessoa acha assim mais seguro se machucar com o outro do que encarar o que está ferido dentro dela. Para viver assim, para ficar agradando. E a paz surge quando você para de se abandonar por dentro, né? Quando você para de se abandonar por dentro. Você está buscando um parceiro ou um salvador, né? Deus venha me salvar aqui, porque eu não sei me salvar. Então, a solidão escancara tudo. Quando você consegue ficar um pouco sozinho, essa solidão vai escancarar tudo. Por isso, muitas e muitas pessoas não suportam, né? Por isso que muitas e muitas pessoas não suportam. O amor verdadeiro só nasce entre dois indivíduos inteiros. Duas almas que já se enfrentaram a própria sombra. Já viveram um tempo sozinho. E então, julga assim, a pessoa prefere assim, aí a pessoa começa a preferir a própria presença, né? E faz as pazes com o silêncio. E então a pessoa assim não vive mais com alguém para assim que pede para você abandonar-se, né? O que é viver com alguém que pede para mim se abandonar? Ah, olha, não precisa mais trabalhar, porque às vezes a pessoa é de classe média baixa, ganha lá às vezes um salário e meio, e a outra pessoa às vezes ganha um salário também. Aí ele fala assim, não, para de trabalhar, porque agora eu sustento nós dois, né? Não, ele está dizendo, agora você vai deixar de trabalhar para uma loja, ganhar um salário, ou numa casa de família ganhar um salário, para ser a minha escrava, porque essa empregada ganha. Então vai ser escrava dele, e vai passar a lavar, passar, deixar a casa impecável, ele vai falar que ele quer o lençol esticadinho, que ele quer a comida limpinha na hora certa, que ele não quer nenhuma louça em cima da pia, você vai ser a escrava, que não vai ganhar nada. E quando você falar que precisa de dinheiro para alguma coisa, fazer um cabelo, fazer uma unha, fazer qualquer coisa que você queira, ele vai falar, mas você já quer gastar? Né? Então, a pessoa vai pedir para você se abandonar. Ai, para de trabalhar porque agora eu vou manter nós dois. Não, ela está pedindo para você se abandonar, né? E isso não é amor. O amor, ele só nasce depois do mergulho. Quando você mergulha dentro de você. Tá sabendo quem é você? Você consegue sobreviver sozinho?
Se você consegue sobreviver sozinho, você está pronto para escolher um outro. Senão você vai se abandonar. E o amor real não nasce da fusão de duas metades feridas. Não tem como. Duas pessoas feridas, é claro que vai dar uma ótima infecção, né? Uma ótima infecção. Vai dar tudo errado, né? E essa infecção pode levar um ou outro à morte, como pode levar um e logo depois levar o outro, como ele pode levar logo mesmo em seguida já os dois, né? Retorno ao lar. Retorno ao lar é quando você, né? Quando você conseguiu assim aquele amor que você conseguiu depois de dar um mergulho dentro de você. E então eu pergunto aqui, quem é você, né? Ah, eu tenho depressão, já tive uma tentativa de suicídio, ou várias tentativas de suicídio. Então, lembrando que quem usa medicamentos em excesso, álcool, tabaco, maconha, crack e outros, tudo que você faz em excesso, né, você está sendo antinatural. Ou seja, você está no caminho do suicídio e você vive em depressão. Esses indivíduos não se lembram mais de quem são, você não se lembra mais de quem é você. Você não consegue voltar para casa. Não está conseguindo voltar para casa, né? Para dentro de você, para dar um mergulho dentro de você. E como no universo tudo tem um ritmo, tudo que manifesta no nosso caminho, a gente tem que entender que é temporário, né? Então, que nem hoje aqui na minha chácara está muito vento desde ontem, ou às vezes pode chover muito forte, né? Faz muito tempo que eu não vejo, mas pode chover, tem tempestade em muitos lugares que estão dando, o mar fica mais agitado, que a minha lagoa fica mais agitada, mas isso passa, é temporário, assim na nossa vida. Às vezes nós temos um problema financeiro, um problema profissional, um problema no trabalho, um problema com a saúde, seja o que for, né? De relacionamento ali com o vizinho, seja o que for, passa, é temporário. Tudo nos convida para ajustar a nossa vida, né? Tá tudo, é um convite para nós ajustar a nossa vida, né? O que esse vento agora está trazendo aqui para mim? O que essa chuva está me dizendo? Né? O que agora esfriou? O que está me dizendo? É um convite para nos ajustar. E nada é permanente, tudo está sempre mudando. Tudo é causa e efeito, né? Então, você causa, você recebe de volta. Ah, aquele fulano recebe sim. Recebe sim. Todas as pessoas que eu já convivi de perto, que eram extremamente maldosas, morreram de formas deploráveis. Morre bem antes. Pode até levar um pouquinho mais de tempo, não um tempo bom, mas leva um pouquinho mais de tempo, mas dessoma de forma deplorável e sozinha, né? E nossos pensamentos, eles causam uma vibração. Sentimento, nossos pensamentos, sentimentos e palavras causam uma vibração. E tudo que nós fazemos causa no nosso campo, né? No nosso campo, causa tudo. Reverbera. E imagine então quanta responsabilidade temos nessa breve existência, como temporariamente humano, né? Que nós não somos humanos, estamos temporariamente humanos. Então, o sábio, ele só pensa luxo sobre si mesmo, porque seu pensamento reverbera em toda a sua mente, né? Então, se você tem o pensamento ali de medo, de ódio, de ciúme, inveja, né? Imagina o seu coleguinha ali, né? Que você está falando com ele e está olhando para você com maior inveja. E muda toda a sua fisiologia. Seu coleguinha continua bonito, às vezes até mais bonito e é mais velho que você, e você está todo destroçado, né? Porque muitos profissionais ficam preocupados com as toxinas dos alimentos, né? Não que não seja importante,
mas sendo que a maior fonte de toxina vem dos nossos pensamentos. Então, quando você olha para uma pessoa que ela está parecendo bem mais velha que você e ela é mais nova, você pode saber quais são os pensamentos dela. Né? Seus maus pensamentos liberam toxinas para o seu corpo. E pessoas que se autovalorizam liberam certos hormônios que causam efeito de bem-estar. Né? Quais são esses hormônios? Dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, ocitocina. Então, ocitocina. Então, o que acontece? Quando você tem bons pensamentos, você está liberando naturalmente esses hormônios. E então você tem aquele bem-estar, felicidade, alegria naturalmente. É claro que você vai deitar e dormir. Você deita, dá o comando para a sua mente, para a sua consciência. Vou dormir, você dorme. Essas pessoas que têm mau pensamento, né, que vivem do passado, uma raiva, uma revolta do passado, uma raiva do fulano, uma raiva do ciclano, uma raiva do coleguinha, uma inveja da irmã, seja o que for, essas pessoas têm insônia, porque não liberam esses hormônios, né? Não libera esses hormônios. Então ela vai ter que tomar tarja preta. Ela vai ter que forçar esses hormônios em o organismo dela, senão ela não dorme. Depois ela vai ter que forçar a tomar outros medicamentos para conseguir levantar e ficar de pé, principalmente na hora de dormir. Se ela não tomar, ela não vai dormir, porque ela tem maus pensamentos, muita revolta, muito ódio. Ela não consegue ver aqui, ó, agora aqui no presente, eu tô vivendo bem, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela tá iludida. E então ela vai lá atrás e se revolta. Não, porque lá eu era empregada doméstica. Não, porque lá eu varria chão. Não, porque lá eu era isso, era aquilo. Ela não consegue agradecer o aqui e o agora. Então, ela não produz naturalmente a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a serotonina, que é os hormônios da felicidade, da alegria, do bem-estar. E tem pessoas que passam horas na academia, ficam lá postando, horas na academia, se alimentam muito bem, né? E não são saudáveis. Todos nós conhecemos pessoas assim. E tem pessoas que não vão e são saudáveis. É claro que exercício é importante, eu também faço. Claro que sim. Mas nossos pensamentos e sentimentos são mais importantes ainda. Né? O mal que a pessoa assim... O mal que a pessoa pensa sobre os outros é o mal que está a pensar sobre si mesmo. Então, você está perto de uma pessoa que só fica falando mal dos outros. Né? Ela tá pensando, ela tá falando sobre si mesma. E você que escuta é pior que ela. Já disse em outros vídeos, não, esse assunto eu não quero no meu ouvido. Meu ouvido não é pinico, não é lixo. E porque isso abaixa a nossa frequência, nós entramos naquela mesma vibração baixa, passamos a ser lixo junto. E porque não há o outro. Eu já disse isso, não há o outro. Não há o outro, você é o outro. O que você está falando do outro, está falando de você. E tudo reverbera em você. Então, lembre-se, você pode mentir à vontade, mas a sua energia não. O que eu quero dizer com isso, né? Que você pode falar, eu sou santa, eu frequento tal igreja, eu faço louvores, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Você pode mentir à vontade, a sua energia não, porque é só olhar para você e ver que você está acabada ou acabado, né? Então, como nós saímos dessas pessoas, Maristela? O desafio da indiferença. Não respondemos, não vemos e não fazemos parte disso. Gratidão. Amor sempre.